Ai, ai. Boa tarde, pessoal. Maione, Helena. Boa tarde, Paulo Henrique, Laura. Boa tarde, os demais. Boa tarde, professor Lucas. Consegue me ouvir, professor Leandro? Boa tarde. Eu não estava conseguindo te ouvir. Agora, tá ouvindo? Não. Pessoal, vocês aí do chat estão me ouvindo? Por favor, me dá um feedback, por favor. Só o professor Deixa eu ver o que Lucas. eu posso fazer. Estão me ouvindo, pessoal? Perfeito, né? Então é com você. Boa tarde, professor Adriano. Obrigado. Valeu pelo feedback aí. Tá ouvindo agora? Opa, tá ouvindo? Testando. Grande Joedson. Tudo bem? Beleza. O Lucas deve ter tentado sair, já está voltando. E aí, pessoal, vocês estão acompanhando todas as palestras? Vai botando sim aí para mim. Quem está assistindo tudo, quem não está. Às vezes trabalha, né? É mais complicado. Estão gostando? Que bom, Salles. Vai me dando um feedback. Vamos aproveitar esse tempinho nosso. Ótimo, professor. Muito feliz pelas excelentes palestras que estão ocorrendo. Que ótimo, obrigado. Que ótimo. Eu também gostei de todas. Achei um nível excelente. Obrigado. Estamos com 36 pessoas ainda, mas está cedo, né? São 15 para as 4 ainda. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Tá me ouvindo agora? Boa tarde. Agora eu te escuto alto e claro. Muito bom, muito bom. Beleza. Ótimo.
Vamos lá. Excelentes as palestras, os palestrantes e todos envolvidos nesse encontro aqui. Parabéns. Obrigado, Rafael. Obrigado pelas palavras. Gratidão. A gente faz para vocês, né? Muita dedicação, muito esforço, muito trabalho, mas está valendo a pena. Que bom que vocês estão gostando. Gente, a professora Reivane falou que já está entrando um minutinho e a gente já vai conversando com ela, apesar de que está cedo ainda, né? Eu acho que hoje eu entrei mais cedo, foi por isso. Hoje não, nessa palestra, né? Pessoal, vai colocando aí de onde vocês são, coloca aí, fulano, cidade. Vamos ver aí como é que está aí a regionalização, por gentileza. E colocando a cidade. Lucas, travou? São Tiago, aqui pertinho. Porto Velho, Rondônia, terra do Jaires, que foi juiz comigo, lá no TJ. Araguaína, muito bom, doutor Marcos, Unitepac, Tocantins, Mariana, legal. Percebo que a gente espalhou bastante pro Brasil. Na palestra passada que eu vi isso. Foram 6 cidades, cada uma num canto. Muito legal isso. Professor Adriano, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Professora Reivane, que satisfação! Tudo bem? Ei, meu querido, tudo bem? Tudo jóia, que Tá me prazer ter a ouvindo senhora bem conosco. aí? Aqui está tudo jóia, está tudo encaminhando bem, graças a Deus, sendo sucesso, e a senhora contribuindo para ser um sucesso maior ainda. Oh, espero não decepcioná-la, hein? De forma alguma. Eu lembro que eu me encontrei com a senhora lá na véspera, no encontro lá da véspera do MPMG, contei um pouco de como é que estava a minha vida para a senhora, que eu era analista no Tribunal de Justiça, que estava querendo voltar, a senhora se recorda? Me lembro. Consegui voltar, mas Que coisa boa. estou como coordenador aqui, professor, e as coisas estão caminhando bem aqui na cidade, onde que eu deveria estar, que é perto da minha família, né? A gente fica feliz. Ah, que bom, que ótimo, né? Tá perto da família é tudo de bom, né? É sensacional, com certeza. Às 19 horas teremos um amigo da senhora. A senhora sabe quem é? Não. Quem que vai Doutor estar? Cristiano Gonzaga. Ah, tá. Cris é um grande amigo. É, vão ter 3 MPMG. A senhora como procuradora, doutor Cristiano, e o Enzo Bassetti, que entrou agora há pouco, que é professor no MEG, não sei se a senhora conhece. Ele está em Teófilo Otoni. Entrou no último De concurso. nome assim, não estou lembrando. Era a turma nova? Ele foi chamado na última turma. Na última turma. Palestras muito boas, muito legais. Por enquanto, professora, como ainda faltam 8 minutos, a gente tem só 56. Mas à medida aí que o tempo vai passando, Eles vão entrando, né? é exponencial. É muito rápido. Uhum. Muito rápido.
Temos algumas cidades aqui já, ó, aqui do lado, no chat. Não sei se a senhora está conseguindo acompanhar o chat aí. Deixa eu pôr aqui. Aí aqui pessoas de São Tiago, Porto Velho, Araguaína. Eu tenho que colocar aqui... É só clicar em todos, né? bate-papo. Boa tarde, Lívia, João Gabriel. Boa tarde ao pessoal que está entrando. Deu certo abrir o chat? Eu estou só consertando um slide aqui que eu Fique à vontade, fique à vontade, tranquilo. Professora, nós vamos entrar com um videozinho institucional rapidinho e já voltamos, coisa rápida. Ok. Tá bom? Muito obrigado. Transformar o agora é assumir sua vocação e transformá-la em uma profissão. É correr atrás do seu sonho e traçar a sua carreira. É mostrar o seu talento e conquistar o mundo. Seu futuro não pode esperar. E aí, bora transformar o agora? Então venha estudar onde você é o protagonista do aprendizado, com professores de referência. Inscreva-se para o 2º semestre com a nota do Enem ou faça o vestibular online sem sair de casa. Transformar o agora é assumir sua vocação e transformá-la em uma profissão. É correr atrás do seu sonho e traçar a sua carreira. É mostrar o seu talento e conquistar o mundo. Seu futuro não pode esperar. E aí, bora transformar o agora? Então venha estudar onde você é o protagonista do aprendizado, com professores de referência. Inscreva-se para o 2º semestre com a nota do Enem ou faça o vestibular online sem sair de casa.
transformar o agora é assumir sua vocação e transformá-la em uma profissão. É correr atrás do seu sonho e traçar a sua carreira. É mostrar o seu talento e conquistar o mundo. Seu futuro não pode esperar. E aí, bora transformar o agora? Então venha estudar onde você é o protagonista do aprendizado, com professores de referência. Inscreva-se para o segundo semestre com a nota do Enem ou faça o vestibular online sem sair de casa. Bom, vamos iniciar. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes que estão espalhados a todo o Brasil. Temos todas as regiões representadas aqui, isso já foi mostrado na nossa palestra hoje de manhã, diversas cidades situadas em diversas regiões. Ao pessoal de fora do país, meu muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à continuação do nosso primeiro encontro internacional de direito do Unipitã-AFIA. Vou cumprimentar aqui os dois professores nossos de apoio, o professor Adriano e o professor Lucas, e com muito prazer, com muita satisfação, uma honra inenarrável, eu cumprimento a professora Reivane Jabor, procuradora de Justiça do MP, a professora que eu conheço, época de A Carvalho, a senhora se lembra quando deu aula lá? Pois é, foi um prazer já conhecer a senhora em aulas de Direito Civil naquela época. A professora Reivane é procuradora de Justiça do MPMG, professora de Direito Civil do Supremo TV, da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais, da ESA e da Escola Superior de Notários e Registros de Minas Gerais. Professora, é uma honra inenarrável ter a senhora aqui conosco. Eu fico muito feliz, de verdade, da senhora ter aceitado o nosso convite. Eu passo a palavra para a senhora e que o tema é as multiespécies familiares entre as familiares multiespécies. Perfeito? Mais ou menos. Eu quis falar de cabeça. A senhora não, mas nós vamos chegar lá. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, de agradecer imensamente o honroso convite para participar deste evento maravilhoso, né? O primeiro encontro internacional de direito da Unipitã-AFIA, né? E convite que me foi endereçado pelo querido amigo Leandro, a quem eu sempre tenho um prazer enorme de reencontrar, e levando em consideração os anos que se passaram quando ele foi aluno, que bom que ele vai me dar essa oportunidade de falar mais uma vez, porque quem sabe tira-se aquela má impressão do passado, né? Porque a gente sempre melhora um pouquinho, ou pelo menos tenta melhorar, né? Eu cumprimento os demais professores da casa, cumprimento todos os que nos ouvem, os que nos assistem, e gostaria que soubessem, antes de qualquer coisa, que é um prazer muito grande para mim. Mais cedo conversei com o professor Leandro e disse a ele, confessei a ele que eu estava ansiosa por este momento, que eu estava muito empolgada, muito entusiasmada, porque, levando-se em consideração o tema do encontro, a evolução do direito no século XXI, talvez de todos que passaram por esse evento e que ainda vão passar, a matéria que eu trago nessa oportunidade tivesse sido a mais sensível a todas essas mutações sociais. Eu propus falar para todos sobre a família multiespécie dentre as multiespécies familiares. Perfeito, talvez nenhum outro ramo do direito tivesse vivenciado uma evolução legislativa tão significativa como aconteceu com o direito de família. Talvez nenhuma outra relação jurídica tivesse sido tão sensível
a estas transformações do próprio viver em comunidade, na sociedade. E a proposta que eu faço para os senhores é de trazer exatamente esta evolução para as relações jurídicas familiares, talvez sem conseguirmos imaginar o que é que ainda pode surgir até o século XXI. E antes de qualquer coisa, já vou logo avisando, nós, para aceitarmos essa nova concepção do direito de família, para conseguirmos assimilar essas relações jurídicas familiares mais modernas, precisaremos, antes de qualquer coisa, de muita coragem. Coragem para quebrar os nossos preconceitos, para superar as nossas hipocrisias. Vejam que, na versão original do Código Civil de 1916, eu preparei uns slides aqui, vou ver se eu consigo colocar, nós só tínhamos um único modo de constituição de família, que era a família que se constituía pelo casamento. Então, na versão do Código Civil de 1916, só havia essa única forma, essa única maneira de constituição de uma família legítima, que era através do vínculo matrimonial. As pessoas precisavam, naquela ocasião, casar, não só para legitimar a família, mas também para legitimar os filhos. Porque todas as vezes que o legislador fosse se referir a outras uniões extramatrimoniais, isto é, surgidas às margens do casamento, era para punir, para discriminar ou para negar qualquer tipo de proteção. Vejam que aquela mulher que convivia com um homem com quem não era casada, não recebia do ordenamento jurídico nenhuma proteção. Até porque os primeiros julgados que impulsionaram a construção de uma teoria concubinária foram da década de 60. E naquela ocasião, num primeiro momento, os nossos tribunais passaram a reconhecer em favor das concubinas indenização por serviços prestados. E se a gente parar para pensar, nada mais é do que alimentos camuflados. Como o Estado não tinha coragem para reconhecer em favor das concubinas esse direito a alimentos, então passou-se a reconhecer essa indenização. Até que, no segundo momento, as relações concubinárias passaram a serem reconhecidas como verdadeiras sociedades de fato. E o que veio a reboque deste entendimento de que as relações concubinárias eram sociedade de fato, foi assegurarmos às concubinas a meação dos bens adquiridos durante a convivência, desde que houvesse prova do esforço comum. E naquela época, toda a dificuldade era exatamente provar este esforço comum. Porque, na maioria das vezes, as mulheres não exerciam uma atividade remunerada, não tinham uma profissão e ficavam quase sempre cuidando da casa e da educação dos filhos. Até que foi preciso que os tribunais intervissem mais uma vez para amenizar o rigor do que seria este esforço comum, que não precisaria necessariamente ser econômico, porque só pelo fato da mulher ficar em casa, cuidando do lar e da educação dos filhos, à maneira dela, ela criava a situação favorável para o homem sair para trabalhar e construir um patrimônio para os dois.
filhos legítimos somente se tivessem sido concebidos na constância do casamento dos pais. Porque para os filhos havidos fora do casamento, nós não poupávamos adjetivos para desqualificá-los. Eram chamados espúrios, bastardos, incestuosos, adulterinos, ou seja, vários adjetivos que desqualificavam os filhos só porque eles foram concebidos numa união extramatrimonial, ou seja, fora do casamento. Mas foi a Constituição de 1988 que, com um único artigo apenas, acabou por espancar todos aqueles anos e anos de preconceito. Exatamente por emprestar juridicidade a outros arranjos familiares além do casamento. Com o advento da Constituição Federal de 1988, nós passamos a reconhecer expressamente como entidades familiares não só o casamento, mas também a união estável, caracterizada por uma convivência pública, contínua e duradoura entre um homem e uma mulher, que tivesse o objetivo de constituir uma família, fazendo ainda o legislador, na Constituição, menção expressa àquela família que a doutrina chama de monoparental, que é exatamente a que se constitui pela relação existente entre um dos pais e a sua descendência, um dos pais e a sua prole, os seus filhos. Não há a menor sombra de dúvidas do quão o avanço foi significativo. Porque se antes da Constituição o casamento era a única forma de se constituir uma família legítima, após a Constituição, nós passamos a admitir que estas famílias legítimas pudessem ser constituídas não só pelo casamento, como também pela união estável e pela chamada família monoparental. E embora tivéssemos avançado por demais, não há como negar, houve quem dissera que o legislador, na Constituição de 1988, ainda teria sido tímido, ainda teria sido acanhado, exatamente por deixar de fora outros tipos de relacionamento entre pessoas que também poderiam formar um núcleo familiar. E exatamente em razão, em virtude desta crítica acerca da timidez, do acanhamento do legislador, surgiu, então, a primeira discussão. Seria aquele rol da Constituição taxativo ou seria ele meramente exemplificativo? Em outras palavras, casamento, união estável e família monoparental seriam os únicos modelos de família? Ou poderíamos ter outros que não apenas aqueles três? E aí os senhores poderiam me questionar, mas qual que é a relevância dessa discussão? Por que nós precisamos saber se o rol é taxativo ou se é meramente exemplificativo? Eu explico. Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a família ela tem sido cantada e decantada como sendo a base da sociedade e, portanto, digna e merecedora de proteção especial do Estado. Há muito tempo que se tem essa recomendação para que o Estado proteja as famílias. E se o Estado precisa proteger as famílias, porque elas são o fundamento, a estrutura da sociedade, nós precisamos saber caracterizá-las, reconhecê-las, até para concluirmos quem vai merecer o nosso respeito, quem vai merecer a nossa proteção. O que é
uma família? Quando que se está diante de uma relação jurídica familiar? De acordo com a doutrina mais moderna, as relações jurídicas familiares são relações intersubjetivas, porque são relações titularizadas pelas pessoas que se vinculam umas às outras por laços de consanguinidade, afinidade e, sobretudo, afetividade. De acordo com o entendimento da desembargadora Maria Berenice Dias, sempre que as pessoas se relacionarem por laços de sangue, ou por afinidade, ou por afetividade, aquela relação pode ser tida, pode ser considerada como uma relação jurídica familiar. E, de uma certa forma, o Supremo Tribunal Federal julgou uma pá de cal naquela discussão se o rol da Constituição seria taxativo ou se seria meramente exemplificativo, quando, por ocasião do julgamento de duas ações, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público Federal e uma outra ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, proposta pelo Estado do Rio de Janeiro, através do seu governador, para suprir o vácuo legislativo, a omissão do legislador, mandou que nós estendêssemos às uniões homoafetivas as mesmas regras que regem a união estável, posto serem situações semelhantes. União homoafetiva é a expressão que nós usamos para nos referirmos a uma relação entre pessoas do mesmo sexo. Uma convivência, de fato, entre homem e homem, mulher e mulher. Esta expressão, união homoafetiva, ela veio para substituir a expressão homossexual, que sempre foi muito carregada de preconceito. E, pasmem, nós não temos até hoje, 2020, nenhuma lei que discipline a convivência entre pessoas do mesmo sexo. Nós não temos nenhuma lei até hoje vigorando no território nacional para disciplinar as uniões homoafetivas. Malgrado tenhamos vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que não foram, até hoje, convertidos em lei. Sem sabermos ao certo se por falta de coragem dos nossos congressistas, ou se por incompetência, ou até as duas coisas ao mesmo tempo. E é sabido que o julgador, ele não pode se eximir da sua função de julgar, de dizer o direito ao caso concreto, alegando a inexistência de uma lei em abstrato para ser aplicada ao caso concreto. O julgador não pode deixar de decidir, mesmo diante da alegação da omissão do legislador. Todas as vezes que nós encontramos esse vácuo na legislação, todas as vezes que percebemos a ausência de uma norma em abstrato para ser aplicada a uma situação concreta, acaba sobrando para o julgador. Ele, o julgador, é que vai ter que se virar, porque ele não pode se eximir da sua função de julgar. E uma das formas que o julgador tem à sua disposição para suprir a omissão do legislador é promovendo a integração das normas, a complementação.
E um dos métodos de integração das normas é a analogia. O que é analogia? Analogia consiste em aplicarmos a uma situação concreta não prevista em lei aquelas regras que regem, que foram previstas para uma situação semelhante. Vejam a importância do precedente criado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento daquelas ações. Ele mandou que nós aplicássemos às uniões homoafetivas as mesmas regras que regem, que disciplinam a união estável, porque são situações semelhantes. E são mesmo. Porque tanto na união estável quanto na união homoafetiva, nós estamos diante da convivência pública, contínua e duradoura entre pessoas que têm o objetivo de constituir uma família. A única diferença é que na união estável, e foi reconhecida na Constituição como entidade familiar, o legislador falou numa convivência de fato entre homem e mulher. Enquanto que na união afetiva, a convivência de fato se dá entre pessoas que ostentam o mesmo sexo, homem e homem, mulher e mulher. Nos dois casos, tanto na união estável heteroafetiva quanto na homoafetiva, as pessoas se vinculam uma a outra por laços de afetividade. E nós vivemos num Estado democrático de direito e precisamos saber respeitar a orientação sexual das pessoas. Então, com este precedente criado pelo Supremo Tribunal Federal, todos os direitos e deveres dos companheiros, numa união estável, passaram a ser direitos e deveres dos casais homoafetivos. Na mesma circunstância que um companheiro for meio do outro, o convivente também haverá de ser. E se nós admitirmos que um companheiro possa participar da sucessão do outro, aquele convivente homoafetivo também vai ser admitido a herdar. Com este precedente do Supremo Tribunal Federal, mandando que nós estendêssemos, aplicássemos às uniões homoafetivas as mesmas regras que regem a união estável, nós passamos a proteger as uniões homoafetivas como já vínhamos protegendo a união estável desde quando ela foi reconhecida como entidade familiar equiparada ao casamento. E antes mesmo do Supremo Tribunal Federal julgar aquelas duas ações a que me referi, o STJ já vinha decidindo no sentido de permitir que os casais homoafetivos também poderiam adotar conjuntamente. Porque o que a lei diz? Que duas pessoas só podem adotar conjuntamente quando forem casadas ou mantiverem união estável, comprovada a estabilidade da família. Ora, se duas pessoas que mantêm união estável, desde que comprovada a estabilidade da família, podem adotar conjuntamente, então, os casais homoafetivos, desde que comprovada a estabilidade da convivência, também poderiam adotar conjuntamente. E não foi sem razão que o CNJ, em janeiro de 2010, determinou um novo modelo de certidão de nascimento. Não sei se os senhores já perceberam, mas desde janeiro de 2010, vigora entre nós este novo modelo de certidão de nascimento. E neste novo modelo, nós não encontramos mais aqueles campos distintos, pai e mãe, avós paternos, avós maternos. Hoje, nós encontramos um campo único, filiação.
exatamente para suportar ali o nome de um pai e uma mãe, o nome de 2 pais e nenhuma mãe, o nome de 2 mães e nenhum pai, ou, quem sabe, até o nome de 2, 3 ou até 4 pais. Meus amigos, aquela história de que as pessoas têm um pai e uma mãe ficou no passado. Porque hoje a palavra da vez é a multiparentalidade. Aquela situação de que as famílias monoparentais se constituem por um dos pais e a sua própria, ou pai e mãe e a sua descendência, é coisa do passado. Por quê? Porque nós passamos a admitir a multiparentalidade ao verificarmos a possibilidade de coexistência daqueles 2 critérios determinantes do vínculo jurídico de filiação. Sim, existem 2 critérios para determinar a existência de um vínculo jurídico de filiação. Um critério clássico, tradicional, que é o biológico, e um outro critério mais moderno, mais vanguardista, ou talvez até o mais antigo, que é o socioafetivo. O critério clássico biológico é o que se fundamenta na existência de laços de consanguinidade, enquanto que o critério socioafetivo é o que se fundamenta em laços de afetividade. Embora um critério mais moderno, talvez o mais antigo, porque ele remonta à época de Cristo. José não era pai biológico de Jesus Cristo, mas sim pai socioafetivo. Essa relação socioafetiva é a que se fundamenta na posse do estado de filho. E que é posse? Posse é fato. Posse do estado de filho é quando alguém, de fato, é tratado, nominado e reputado filho de alguém, ainda que não tenha com esse alguém nenhuma relação de consanguinidade. Vejam, adoção. A adoção serve para constituir um vínculo jurídico de filiação pelo critério socioafetivo. Entre adotante e adotado, não há relação de consanguinidade, porque o critério determinante do vínculo jurídico de filiação é o socioafetivo. É a relação de afetividade. Por isso que a gente diz que os filhos por adoção são os filhos do coração, porque são aqueles filhos que os pais elegem. Têm porque voluntariamente quiseram ter. O que nem sempre acontece com os filhos biológicos, porque nem sempre eles são programados, são desejados. Muitas vezes pode até vir na escapulia. E nós não temos nenhuma fórmula matemática para dizer, dentre os 2 critérios, qual é o mais ou menos importante do que o outro. Porque tudo vai depender da circunstância do caso concreto. Tem situações que o critério biológico pode prevalecer. Tem outras que o critério socioafetivo é que vai preponderar. Exemplo, imagine que eu tivesse sido adotada por uma família. Mas acontece que eu descobri ontem que o meu pai biológico ganhou o prêmio acumulado da Mega Sena. O Estatuto da Criança e do Adolescente dá a todas as pessoas um direito imprescritível de pesquisar a sua origem genética. E ainda que eu prove, através do exame de DNA, que o novo trilhardário é meu pai biológico, isso não terá nenhuma repercussão no meu ato registral. Por quê? O critério determinante da minha filiação não é o biológico, mas sim o socioafetivo.
Agora, pode acontecer do critério biológico prevalecer em detrimento do socioafetivo. Em algumas situações, sim, pode prevalecer. Como pode acontecer dos dois critérios coexistirem? E o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de um recurso extraordinário que foi admitido como tema de repercussão geral, admitiu a multiparentalidade pela primeira vez, ao concluir pela possibilidade de coexistência dos dois critérios determinantes do vínculo de filiação. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pelo fato de uma pessoa ter pais socioafetivos, não significa dizer que ela não possa ter pais biológicos. A mulher, autora de uma ação de investigação de paternidade, possuía no seu ato registral o nome de um pai socioafetivo. O companheiro da mãe fez lá a adoção brasileira. E mesmo essa mulher, tendo um pai socioafetivo no seu ato registral, e eu até estou respondendo uma pergunta que eu vi aparecendo rapidamente aqui, entrou com uma ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos contra o suposto pai biológico. E o réu, o investigado, o suposto pai biológico, alegou em preliminar impossibilidade jurídica do pedido, ao argumento de que ninguém pode vindicar estado contrário ao que consta do registro público. Então, se ela tem no ato registral o nome do pai socioafetivo, seria juridicamente impossível ela vindicar uma outra pessoa como seu pai biológico. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento desse recurso extraordinário, afastou a preliminar, ao argumento de que, ainda que uma pessoa tenha uma paternidade socioafetiva, isso não é empecilho para ela vindicar uma paternidade biológica, porque os critérios podem coexistir. Porque se este suposto pai biológico não foi pai para dar amor, para dar afeto, então que ele pelo menos seja considerado como tal para pagar os alimentos. O que a doutrina tem chamado de paternidade alimentar. Vejam que, quando o Supremo Tribunal Federal permitiu que uma mulher que já tinha um pai socioafetivo no seu ato registral pudesse vindicar o suposto pai biológico como pai também, ela não quis anular o registro anterior, alegando erro ou falsidade, porque não tem nenhum erro que ensejasse a anulação. É que, na verdade, se está diante dessa multiparentalidade. E antes mesmo do Supremo Tribunal Federal proferir esse julgamento, de tema de repercussão geral, aqui em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, já tínhamos decisão admitindo multiparentalidade. O que aconteceu naquele caso? A mãe biológica morreu no parto. Só conseguiram salvar a criança. E o recém-nascido foi imediatamente entregue aos braços da tia, irmã da mãe, que por receber a criança ainda recém-nascida, passou a tratá-la, nominá-la, considerá-la de fato uma verdadeira filha. Vejam, a tia e seu marido vivenciaram a posse do estado de pai, porque se nominavam, se
consideravam de fato como tal. E entraram com o processo de adoção só para regularizar a situação de fato pré-existente. Quiseram regularizar a situação, constituindo esse vínculo jurídico de filiação pelo critério socioafetivo. Mas o interessante é que eles pediram a adoção da sobrinha, que de fato já era considerada e tratada como filho, sem que fosse desconstituído o vínculo biológico. A tia quis a sobrinha como filha, porque de fato já tratava. Mas não quis que a irmã falecida deixasse de ser mãe. E o juiz de Nova Lima, ouvido o Ministério Público, deferiu o pedido exatamente como formulado. Normalmente, a adoção constitui um vínculo jurídico novo de filiação pelo critério socioafetivo e desconstitui o vínculo anterior. Naquele caso, constituiu-se um vínculo novo pelo critério socioafetivo, sem desconstituir o vínculo materno determinado pelo critério biológico. E nos assentos de nascimento daquela criança, passou-se a constar o nome de duas mães e um pai. A mãe biológica, porque o pai biológico não foi identificado, a mãe biológica, a mãe socioafetiva e o pai socioafetivo. Isto é multiparentalidade. Então, por isso que eu disse, essa coisa que as pessoas só podem ter um pai e uma mãe é do passado. Porque tem pessoas que eu reputo até de sorte, tem dois pais e duas mães. Um pai e uma mãe pelo critério biológico, outro pai e uma mãe pelo critério socioafetivo. Por que não? Quanto mais pais, melhor. O meu lado simpático vai falar, gente, quanto mais pai, mais amor. O meu lado sincero pensa, quanto mais pai, mais herança. Porque se eu tenho multiparentalidade, porque de fato eu tenho pais biológicos e pais socioafetivos, não há nenhuma possibilidade de discriminar nos filhos, levando em consideração a origem. Então, vejam, participará da sucessão de todos os pais como descendente que é. Então, percebam que o Supremo Tribunal Federal não só criou aquele precedente importantíssimo, mandando que nós estendêssemos as uniões homoafetivas, as mesmas regras que regem a união estável, como admitiu a multiparentalidade para se constituir essa família caracterizada pela relação entre os pais e a sua prole, entre os pais e os seus filhos. Vejam, o STJ já vinha admitindo adoção por casais homoafetivos, como também admitiu por mais de uma vez que dois irmãos pudessem adotar conjuntamente. Para o STJ, dois irmãos também podem adotar conjuntamente. Eu repito, o que diz a lei? A lei diz que duas pessoas só podem adotar conjuntamente se forem casadas ou se mantiverem união estável, comprovada a estabilidade da convivência. Ou seja, duas pessoas só podem adotar conjuntamente se formarem uma família. A adoção, ela também mereceu, após a Constituição de 1988, uma repersonalização. Porque a adoção sempre serviu para darmos aos pais um filho de presente. Eram casais estéreis, casais que não conseguiam ter filhos naturalmente, que
tentavam, através do processo de adoção, a realização pessoal. Hoje não. Hoje a adoção serve para darmos a um filho uma família de presente. Porque hoje a adoção só será deferida se efetivamente atender aos interesses maiores daquele que se pretende adotar. Se antes o filho era o presente que a família recebia, pois hoje o que nós queremos é dar-lhe uma família de presente, porque a adoção hoje é uma forma de colocação em família substituta. Sempre que não for possível mantermos ou reintegrarmos as crianças e adolescentes no seio da sua família natural, nós vamos providenciar a colocação em família substituta, através de guarda, através de tutela ou através de adoção. Vejam que o STJ admitiu que 2 irmãos pudessem adotar conjuntamente, ainda que não fossem casados e ainda que não mantivessem união estável, porque não conviviam como se fossem, eram 2 irmãos, eles também podiam adotar conjuntamente, porque eles também formavam uma família. A chamada família anaparental. O que é essa família anaparental? É exatamente aquela que se constitui pela relação entre 2 ou mais irmãos, entre tios e sobrinhos, entre avós e netos. E se 2 irmãos também formam família anaparental, então ela pode ser a família substituta, a família acolhedora. O STJ permitiu que 2 irmãos pudessem adotar conjuntamente, porque eles poderiam ser uma família substituta. E aquilo iria atender aos interesses do adotando, porque é isto que se deve levar em consideração pelo sistema do Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina a proteção integral dos direitos fundamentais das crianças, adolescentes e jovens do nosso território nacional. E vejam como que o nosso rol só vai aumentando. Porque eu disse, na vigência do Código 16, só se constituía família pelo casamento. Com o advento da Constituição de 1988, nós passamos a admitir a constituição dela, não só pelo casamento, como também pela união estável e pela família monoparental. Depois veio o Supremo Tribunal Federal, mandando que nós tratássemos as uniões homoafetivas como já vínhamos tratando as uniões estáveis, quando reconhecida por entidade familiar. Já tínhamos decisões do STJ permitindo a adoção conjunta, não só por casais homoafetivos, mas também pelos irmãos, porque eles também formavam uma família anaparental. E vejam que nós consagramos um entendimento que já vinha sendo proferido em todos os tribunais locais. Os nossos tribunais locais já vinham decidindo no mesmo viés da súmula 364 que o STJ fez publicar. De acordo com esse entendimento enunciado pela súmula 364, mesmo que uma pessoa não seja casada e não mantenha união estável, e ainda que ela viva só, ela também tem direito de alegar a impenhorabilidade do bem de família. De acordo com o entendimento sumulado pelo enunciado de número 364 do STJ, ainda que uma pessoa seja solteira, viúva,
separada ou divorciada e viva só, ela também tem direito à impenhorabilidade do bem de família. Ora, pessoa solteira, viúva, separada ou divorciada é uma pessoa que não é casada. E se ela vive só, ela não mantém união estável, não mantém união homoafetiva, não vive com seus pais, não vive com seus filhos, não vive com seus irmãos, vive só. Ela também tem direito à impenhorabilidade do bem de família, porque ela também precisa ser protegida num patrimônio mínimo que vale assegurar a existência com dignidade. Ora, se uma pessoa vivendo só tem direito à impenhorabilidade do bem de família, então nós temos família caracterizada por uma única pessoa, a chamada família unipessoal. Família unipessoal é aquela que se constitui por uma única pessoa, que nem que seja para proteção ao patrimônio mínimo, assim haverá de ser considerada como tal. Pessoal, eu defendo a família unipessoal para justificar a impenhorabilidade do bem de família reconhecido pela súmula do STJ. Mas talvez, pelo fato de hoje nós admitirmos família unipessoal para impenhorabilidade de bens, seja o fundamento para amanhã emprestarmos juridicidade aos casamentos sologâmicos. O que é um casamento sologâmico? É aquele casamento contraído por uma pessoa com ela mesma. É aquela pessoa que se ama de tal forma que é capaz de contrair o matrimônio com ela mesma. O primeiro caso noticiado na mídia de casamento sologâmico aconteceu em Belo Horizonte, a capital tradicional mineira. Vocês me perguntam, mas Reivane, casamento sologâmico hoje tem algum efeito jurídico? Não, nada. Casamento sologâmico hoje não é fato jurídico, porque não tem nenhuma repercussão. Mas quem sabe amanhã eles emprestem juridicidade a este novo matrimônio. A autoestima tão alta que a pessoa não encontra ninguém senão ela própria para se casar. E talvez amanhã isso possa gerar repercussões, como, por exemplo, impedimento matrimonial. Quem contraiu o casamento sologâmico não pode casar outra vez, a não ser que divorcie de si só. Né? Vejam, para que não confundam alhos com bugalhos, é preciso colocar amor nas minhas palavras. Eu só estou dizendo que o direito de família evolui de uma forma tal que talvez o que hoje seja absurdo, amanhã já seja mais natural. Eu me recordo, talvez, até na época do Leandro como meu aluno, né, de ter dito nas minhas salas de aulas para os meus alunos, quem viver verá. Vai chegar um dia que no Brasil nós teremos casamento entre pessoas do mesmo sexo. E eu acreditava naquela ocasião que eu estava profetizando para outras gerações, mal sabendo que eu mesma haveria de assistir com os meus próprios olhos. E se aquilo que antes era incrível, hoje nós aceitamos com mais normalidade, não sei naturalidade, mas normalidade, por que amanhã a gente não vai passar a admitir os tais casamentos sologâmicos como atos jurídicos de repercussão nas relações jurídicas, constituindo direitos e ou deveres para as pessoas. Se eu admito família formada por uma única pessoa para a impenhorabilidade do bem de família, por que eu não posso admitir amanhã juridicidade aos casamentos sologâmicos, ao entendimento de que pode ser constituída família por uma única pessoa? Quem sabe? Mas a coisa
ela tem evoluído de uma forma tal que, eu não sei se perceberam, o nosso rol só vai crescendo. Passamos a incluir naquele rol da Constituição união afetiva, pelo precedente do Supremo Tribunal Federal, a multiparentalidade, o precedente do Supremo Tribunal Federal, família anaparental, por precedente do STJ, família unipessoal, eu esqueci de colocar até aqui embaixo, né, por força da súmula 364 do STJ, que só consolidou aquilo que os nossos tribunais já vinham consolidando. Fala-se hoje até em família poliafetiva. União poliafetiva. É aquela que se caracteriza pela convivência entre 3, 4, 5 ou 10 pessoas. Vejam, descobriu-se que, de fato, existem uniões poliafetivas. Aquelas uniões que nós, outrora, chamávamos de triângulo amoroso. E que, no tempo da minha avó, era chamado de bacanal. Vejam, eu nem estou falando de Dona Flor e seus 2 maridos, porque Dona Flor tinha 2 uniões paralelas. Eu estou falando de união poliafetiva. Aquela caracterizada pela convivência de 3, 4, 5 pessoas. Se antes nós falávamos casal, hoje nós temos que admitir a existência fática do que chamamos de trisal. Exatamente aquela convivência entre 3 pessoas. E vejam que muitas dessas pessoas que mantêm união poliafetiva conseguiram registrar essa união estável perante os notários, perante o registro público. E só não estão conseguindo mais porque o CNJ, por maioria dos votos dos conselheiros, impediu que os notários lavrassem escrituras públicas de união poliafetiva, por ser a união poliafetiva incompatível com o sistema da monogamia. Vejam, a maioria dos ministros, dos conselheiros do CNJ, decidiram que não há possibilidade de se registrar nos tabelionatos de nota as uniões poliafetivas, o poliamor, porque é incompatível com a monogamia. Uma minoria entendeu que registrar não seria o grande problema, até porque todos os oficiais de registro público são obrigados a transcrever, à vista da declaração das partes ou de documentos que são apresentados, aquilo que for requerido. Então, se 3 pessoas comparecerem no cartório, no tabelionato de notas, e falar, olha, nós queremos lavrar uma escritura pública de união estável, poliafetiva, esse tabelionato teria que registrar, sem que isto significasse dizer que estávamos admitindo a existência de uma família. Então, vejam, para a maioria dos conselheiros, acho que foram 7 votos, não há possibilidade hoje de se fazer registro público, de se lavrar a escritura pública de uniões poliafetivas. Para a minoria que ficou vencida, registrar, lavrar a escritura pública, ok, embora aquilo não seja família. E o único voto mais ousado não só admitia registro,
como defendeu a existência de um novo modelo de família, talvez muito mais desafiante para nós. Então, eu só não vou colocar as uniões poliafetivas no rol de entidades familiares por força da decisão do CNJ, sem negar que, de fato, elas possam existir. E lamento essa decisão do CNJ de impedir a lavratura de escrituras públicas de união poliafetiva. Porque o fato de não se poder registrar não significa dizer que elas vão deixar de existir. E ao inviabilizar as partes interessadas a fazer uma escritura pública, nós retiramos delas a possibilidade de regulamentar os efeitos daquela convivência. Então, eu lamento. Só por essa razão que, então, eu deixo as uniões poliafetivas de fora do nosso rol. Mas já caminhando para o final, colocar um outro modelo de família que é chamada, ou que tem sido chamada, de família multiespécie. Vejam que a família multiespécie é exatamente aquela que se constitui pela relação existente entre humanos e seus animais de estimação. Sobretudo quando são considerados membros ou até mesmo filhos. Esta é uma nova realidade afetiva que reclama, que demanda a proteção do ordenamento jurídico. Em pesquisa recente, chegou-se à conclusão que mais de 60% das famílias brasileiras possuem alguma espécie de animal de estimação, que hoje nem se limita mais a cachorro e gato. Nós temos animais de estimação para todo gosto. Cobra, calopsita, porquinho. E tem pessoas que se relacionam com os seus animais de estimação com uma relação de afetividade que não há como mensurar, porque tratam os seus animais de estimação como verdadeiros filhos, ou como eles preferem chamar, filhos de quatro patas. Vejam que o mercado de pets tem crescido visivelmente. Hoje já se tem até plano de saúde para custear as despesas dos nossos animais de estimação, que não são baratas. E aquela coisa que o cachorro ficava da porta para fora no quintal é do passado. Hoje, os cachorros de estimação foram trazidos para dentro de casa e muitos para cima da cama. E a coisa tem evoluído que não há como negar a existência dessa nova relação de afetividade. Vejam que tem vários hotéis que têm o sistema de pet. Os bichinhos de estimação são bem-vindos com os hóspedes. Os shopping centers estão se estruturando para receber os visitantes com os animais de estimação. Vejam que na minha casa eu tenho 2 príncipes, porque eles são verdadeiramente tratados como tal. E os nomes que são atribuídos aqui em casa, um chama Vitório, que é um maltês maravilhoso, e o outro Francisco, que é um golden engraçadíssimo. E eles são tratados como membros da família. A coisa tem evoluído tanto que nós já temos no Congresso Nacional um projeto de lei para alterar a natureza jurídica dos animais de estimação, que sempre foram tratados
como coisas semoventes. Mas a proposta é que se altere a natureza jurídica dos animais de estimação, porque eles não são simples seres semoventes. Eles são seres sencientes, porque eles têm sentimento, eles têm sofrimento. Os animais de estimação passarão a ter uma natureza jurídica anômala. Não são pessoas, mas também não podem ser tratados como geladeira, como carro, como seres sencientes. Nós não temos lei ainda vigorando para disciplinar essa nova natureza jurídica dos animais de estimação. Tem projeto tramitando, já aprovado numa das casas legislativas. Mas nós já temos decisões jurisprudenciais tratando dos animais de estimação como verdadeiros membros da família. A primeira decisão foi no Rio de Janeiro. Hoje nós já temos outras decisões em São Paulo, em outros estados, mas a primeira decisão foi no Rio de Janeiro. Numa ação de dissolução de união estável, o juiz de primeiro grau deu, no momento da dissolução, o cachorrinho de estimação para a ex-companheira. Vejam que os companheiros estavam acordes em dissolver a união estável. Toda a peleja, como se diz na minha terra, né, foi com respeito ao animalzinho de estimação. Porque o companheiro pleiteou a guarda compartilhada. E o juiz sentenciante falou que, por causa do regime que vigorava naquela união estável, levando-se em consideração que o cachorrinho tinha sido adquirido antes da convivência pela mulher, havia provas irrefutáveis que se tratava de um bem particular dela. E determinou que o cachorrinho de estimação ficasse com a mulher. O homem, o companheiro, ex-companheiro, apelou, buscando reforma da decisão. E a única parte que ele recorreu foi quanto a essa decisão de que o cachorrinho ficasse com a mulher, porque ele insistia na guarda compartilhada. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou a decisão, decidindo, então, que o animalzinho de estimação ficasse sob a guarda compartilhada dos ex-companheiros. A mulher, inconformada, recurso especial, levou a questão para o STJ. E, claro que no linguajar técnico, quando a mulher, a ex-companheira, apresentou o recurso especial, ela contou para os ministros do STJ que os desembargadores do Rio estavam tudo deitão. Porque, ao invés de decidir quanto ao animalzinho de estimação sobre partilha, eles decidiram guarda. E que animal é um ser movente, coisa. E coisa tem que ficar sob partilha, porque quem fica sob guarda é filho. E o que os ministros do STJ decidiram por ocasião do julgamento do recurso especial? Que se os desembargadores do Rio de Janeiro estavam doidão, eles também se reputavam como tal, porque eles também entendiam que não se pode tratar um animalzinho de estimação como uma geladeira, um carro, porque são seres sencientes, têm sofrimento, têm sentimento e, portanto, têm direitos a serem protegidos. E entendeu-se que a guarda compartilhada seria muito melhor para o animalzinho de estimação, porque ele tinha relação de afetividade com os dois. E ele estava sofrendo com esta separação do casal. Vejam, já em São Paulo eles foram mais audaciosos, não só decidiram sobre guarda compartilhada, como também condenou a pagar alimentos para contribuir na manutenção e no sustento do animalzinho de estimação.
Então, esta que é a tal família multiespécie, dentre as multiespécies familiares, constituída, formada por seres humanos e seres não humanos, que, embora não humanos, são seres mais do que moventes, serscientes, porque tem sentimento, tem sofrimento e tem relação de afetividade com o seu dono. Então, eu encerro a minha participação trazendo para os senhores a profecia que foi feita lá atrás pela banda Titãs. Há muitos anos atrás, aqui o caso, eu relato, né, do Rio de Janeiro, da família multiespécie, mas para concluir, para encerrar, a letra é assim: família, 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 papai, mamãe, titia, família, família, almoça junto todo dia, nunca perde essa mania, mas quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar um ganha-pão. Filha de família, se não casa, papai e mamãe não dão nenhum tostão. Família, família, vovô, vovó, sobrinha. Família, família, janta junto todo dia, nunca perde essa mania. Mas quando o neném fica doente, procura uma farmácia de plantão. O choro do neném estridente, assim não dá para ver televisão. Família, família, cachorro, gato, galinha. Família, família, vive junto todo dia, nunca perde essa mania. A mãe morre de medo de barata, o pai vive com medo de ladrão. Julgaram inseticida pela casa, botaram um cadeado no portão. Muito obrigada pela oportunidade e qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Professora, sensacional, sensacional. Que aula, né? Assim, superou qualquer ideia que a gente tinha sobre o tema. Eu acho que foi esclarecedor, foi de vanguarda, uma coisa que abre a cabeça da gente. Eu tenho certeza que só olhar aqui do lado os comentários, né? Muito bom, estou muito feliz. Gratidão pela presença e pela palestra, tá? Eu vou passar a palavra para o professor Lucas para ele se manifestar sobre a palestra também. Pois não. Professora Reivane, primeira coisa, parabéns pela palestra. Eu comentei com os nossos alunos aqui que eu também fui aluno da senhora lá no Supremo há alguns anos, poucos anos atrás, e desde então eu venho com os seus ensinamentos e trouxe para a sala de aula, especialmente aquelas aulas, teoria da aparência, que tem muito a ver com a nossa exposição de hoje da palestra, não é? É especial, é importantíssimo trazer isso que eu trouxe das suas aulas para dentro da minha sala de aula também, e como a família evoluiu, né? E como as discussões do direito de família foram evoluindo. Na nossa época, as discussões eram justamente sobre o STF e a união homoafetiva. Hoje, nós estamos pensando em famílias compostas por irmãos, conceitos novos, novas perspectivas. O direito de família tem muito disso, ele não para, né? É muito incrível. Todavia, alguns problemas permanecem. E mesmo naquela sala de aula, eu já havia comentando com a senhora alguns anos atrás a questão, por exemplo, da concubina. Nós não conseguimos fazer um avanço moral para uma questão de direitos. E por mais que a gente venha avançando, muito bem trouxe o caso do CNJ com os registros, né, do poliamor. A moral, e que moral é essa? Que compromisso nós temos com a monogamia? Porque o direito tem um compromisso com a monogamia. Isso talvez não faça muito sentido para a gente hoje, não é? Tem seriado na televisão, aí, seriado comum, quem assiste da Fox, SWAT, uma das protagonistas vive um trisal. E enquanto nós não conseguimos trazer para o direito discussões, pensar, legislar sobre isso, só vamos manter preconceito, né? Só vamos consolidar e plantar mais preconceito. Acho que posso fazer uma pergunta, não sei, professor Leandro, mas qual é essa visão que a senhora tem sobre a ruptura, especialmente em Minas Gerais, tão tradicional, a ruptura com essa moral arcaica, posso dizer arcaica, frente aos avanços, às tentativas de avanço do direito de família?
É interessante que Minas, tradicionalmente, é tradicional, mas nós temos muitas decisões vanguardistas aqui. A questão do concubinato, ela encontra resistência em todos os estados brasileiros, inclusive STJ. E a maneira como o STJ tem tratado as concubinas, a impressão que eu tenho é que é como se a justiça quisesse dar um bem feito para amante, olha só com quem que você foi relacionar. E o próprio sujeito que manteve a relação concubinária sendo casado é que fica no bem bom. Por quê? Porque ao se negar às concubinas, ainda que mantenham a união estável putativa, qualquer direito, alimentos, meação, isso acaba beneficiando aquele que foi infiel. Então, eu, particularmente, acho que nós precisamos avançar e ainda temos muito para avançar. Né? Se houve avanço significativo olhando para trás, com certeza nós vamos ver muita coisa aí alterando, embora para as relações concubinárias tenha-se tido uma resistência maior. Né? Então, que moral, né? Que moral é essa? Eu acho que toda forma de amor vale a pena. Né? Porque hoje o objetivo da família é o quê? É propiciar o eudemonismo, a felicidade. Hoje as pessoas não precisam casar para legitimar filho, para legitimar a família, porque quer os filhos tenham sido concebidos na constância do casamento ou não, direitos iguais. Hoje as pessoas não precisam casar para legitimar a família, porque a simples convivência de fato entre elas é a entidade familiar. Então, por que é que as pessoas se casam? Elas se casam porque elas querem ser felizes. Não há outra razão para levar as pessoas a casar que não seja a busca pela felicidade. Embora a gente não possa garantir, né? O máximo que a gente pode fazer é desejar felicidade, mas garantir que as pessoas, porque se casaram, vão ser felizes, nós não podemos. E para as pessoas serem felizes, elas não precisam formalizar a convivência. Por isso que nós reconhecemos a união estável como entidade familiar equiparada ao casamento, porque, de fato, aquelas pessoas convivem com o mesmo objetivo daquelas pessoas que se casaram. Os companheiros são pessoas que também querem ser felizes. Tem pessoas que se bastam, são capazes até de casar consigo mesmo. Tem outras, como eu, poeta, que acredita que é impossível ser feliz sozinho. Então, vão buscar no relacionamento a tão sonhada felicidade. Agora, se 3 pessoas convivem e são felizes, quem somos nós para dizer que elas não podem conviver? Eu, talvez, não gostaria de compartilhar o que é meu com outra pessoa. Mas tem pessoas que se sentem bem assim e se são felizes assim, eu acho que o Estado não tem legitimidade para dizer que elas não podem conviver dessa maneira. O que importa é que as pessoas sejam felizes e cada um vai buscar a sua felicidade, a sua maneira. Nós vivemos, insisto, no Estado democrático de direito e temos que saber respeitar a orientação sexual das pessoas. Eu nem falo preferência sexual, porque eu acho que muitas pessoas nem optam, simplesmente se identificam com outra pessoa do mesmo sexo. Hoje, eu nem estou falando de identidade de gênero, eu estou falando de sexo, de atração sexual. Eu tenho atração sexual por pessoa de sexo diferente que o meu, mas quem sou eu para julgar que uma pessoa que tem atração sexual, desejo sexual por outro do mesmo gênero seu, está errado? Né? Eu acho que, até como evangélica, eu questiono se Jesus discriminaria essa forma de amor. Jesus veio para trazer o amor e eu acho que qualquer forma de amor vale a pena.
Então, eu acho que nós temos muito a avançar. Nós já avançamos, não há como negar, mas ainda tem muito preconceito para ser quebrado. Ótimo. Professor Adriano, com a palavra. Boa tarde, professora. Fico muito feliz de ouvir tudo isso, porque eu sou professor de Teoria Geral do Direito, que é a antiga Introdução ao Estudo do Direito. E eu falo muito do Miguel Reale no Fato, Valor e Norma. E a gente está aqui, eu estou olhando aqui, que são 415 pessoas que estão participando, de vários locais, de várias regiões do país. Então, eu gostaria que a senhora mencionasse uma mensagem, deixasse uma mensagem. Por que o legislador ainda é tão omisso? Por que ele ainda não resolve várias situações que são reconhecidas pelo CNJ, pelos tribunais superiores? Por que ainda nós não conseguimos chegar a ponto de estabelecer isso em normas, em leis? Eu atribuo, primeiro, prazer, professor Adriano. Eu atribuo essa grande omissão legislativa a 3 situações. 2 eu já até coloquei. Falta de coragem, competência. E uma terceira situação, que é a dificuldade do próprio legislador antever em abstrato aquilo que de concreto pode acontecer. Muitas vezes as relações elas têm evoluído de uma forma tal que quando se vê diante da necessidade de que ela seja disciplinada, é que se percebe que não há lei em abstrato para ser aplicada especificamente ali. Então, além daqueles 2 fatores que eu já havia mencionado, eu acho que toda a dificuldade é em razão da sensibilidade para essas relações de sofrerem mutações decorrentes do próprio evoluir em sociedade. Então, eu acho que as relações familiares e outras relações estão evoluindo tão depressa que eu até brinco, que até eu que me reputo jovem, moderna, descolada, às vezes eu tenho dificuldade de acompanhar. Até nós, muitas vezes, temos essa dificuldade. Eu lembro, eu não consegui ler, foram várias mensagens, mas algumas eu prestei atenção quando eu falava da multiparentalidade. Alguém falou, que isso, você gosta de ter 2 pais? Um absurdo. Quer dizer, tem pessoas que efetivamente, de fato, têm 2 pais. Então, se a lei antes não admitia isso, nós precisamos evoluir, porque isso, de fato, concretamente, existe. Então, eu acho que é esse avançar muito rápido da sociedade. Às vezes é difícil, né? Eu brinquei aqui do trisal como bacanal, né? Eu tenho uma dificuldade enorme de aceitar as uniões efetivas. Eu, pessoalmente, como pessoa, sei da existência de fato, e se de fato existe, precisa ser disciplinada. Agora, é difícil mesmo. Professor, eu tenho 2 perguntas aqui no chat. A primeira é a seguinte, fora os elogios, que são dezenas e centenas. Obrigada pelo carinho a todos. Eu vi o pessoal do Pará, vi várias pessoas, vi ex-alunos aí. Eu queria, de fato, responder a cada uma, mas senão eu não teria tempo para fechar tudo, né? Porque meu tempo, acho que eu já até estourei, né? Não, fica tranquilo, o tempo está tranquilo. Professor, a primeira é a seguinte, qual o motivo que os brasileiros procuram tanto a adoção em outros países, ao invés de privilegiar a adoção aqui no Brasil? Essa foi a primeira pergunta aqui do chat. Burocracia. Burocracia, né? Burocracia. Porque a adoção, ela hoje é toda regida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, ainda que o ECA admita a adoção como uma forma de colocação em família substituta, ela é uma medida excepcional. Dentre os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, nós temos o direito à convivência familiar, preferencialmente no seio da família natural.
e, excepcionalmente, em família substituta. Então, para início de conversa, a adoção é medida excepcional. Só em último caso. E para a gente conseguir, com certeza, aquilatar se ela efetivamente vai atender os interesses do adotando, existe uma miríade de formalidades, de estudos psicossociais, destituição do poder familiar. Então, a burocracia não é pequena. Então, muitas vezes as pessoas acabam tentando lá fora, porque crianças para se adotar aqui tem muitas. Semana passada foi o Dia, né, Nacional da Adoção, e o problema é que todo mundo quer adotar crianças recém-nascidas, de pele clara e, preferencialmente, olhos claros, né? Então, isso dificulta, porque nós, brasileiros, na maioria, não somos de pele clara e nem temos os olhos claros. Então, infelizmente, está sobrando crianças para adoção, né? Mas a burocracia é muito grande. Eu tenho uma conhecida, uma amiga que ficou 5 anos na fila. 5 anos. Mas também muito em decorrência das exigências feitas por ela, né? E quando se comemorou na semana passada esse Dia Nacional da Adoção, tá mais do que na hora da gente parar com aquela ideia: nossa, você não quis ter seu próprio filho, como se o adotado não fosse o próprio, né? Uhum. Nossa, mas corajosa, né? Quer dizer, a gente tem que parar com isso. É uma forma de constituir família, né? Por isso que eu falei, os filhos por adoção são os filhos do coração. São os filhos que os pais têm porque querem ter. São eleitos, são escolhidos. Então, tem que acabar com esse preconceito também com a adoção. E, infelizmente, além do trâmite não ser fácil, existe também muita exigência das pessoas. Eu também acho, viu, Ariane? Mãe é quem cria, que dá amor e educação. Também acho. Tem uma pergunta aqui, tipo assim, meio que circunda o nosso tema, mas não quer dizer que é o mesmo. Ele está perguntando qual a opinião da senhora sobre a gestação in vitro no caso de doadores anônimos. Olha só, muito se discute se a gente deve proteger os embriões originados in vitro do mesmo jeito que nós protegemos os nascituros. Porque sabemos que para as pessoas naturais, a personalidade começa a partir do nascimento com vida. É a partir do nascimento com vida, o que é apurado através da respiração, que nós, como seres humanos, adquirimos personalidade e nos tornamos pessoas dotadas de capacidade de direito. Mas, embora a personalidade comece a partir do nascimento com vida, a lei protege os direitos do nascituro desde a concepção. Quem que é o nascituro? O nascituro é aquele que já foi concebido, mas que ainda está por nascer. O nascituro é aquele que ainda encontra-se alocado nas vísceras maternas. Não é pessoa, mas, em alguns casos, pode ser sujeito de direito, quando a lei o proteger desde a concepção. O que se discute é se, nestes casos, que a lei protege os direitos do nascituro, se nós deveríamos estender a proteção aos embriões in vitro, aqueles que já foram concebidos extrauterinamente, em laboratório, e que estão criopreservados, crioconservados em laboratório. O Supremo Tribunal Federal enfrentou essa discussão numa ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público Federal contra o artigo 5º da Lei de Biossegurança, que é aquele que prevê a possibilidade de pesquisas científicas serem feitas a partir de células-troncos extraídas de embriões excedentários. A tese ministerial é que a lei seria inconstitucional porque violava o direito à vida.
Porque do mesmo jeito que a gente protege a vida não só das pessoas, mas dos nascituros, ela deveria ser protegida para os embriões também. E o Supremo Tribunal Federal, para julgar essa ação, teve que fazer uma pesquisa de qual seria o marco inicial da vida. Porque, ao estabelecer o marco inicial da vida, se delimitaria a partir de quando que ela teria que ser protegida. E nesta ação, o Supremo Tribunal Federal declarou a lei constitucional. Decidiu que não havia nenhuma violação ao direito à vida, porque enquanto o embrião não fosse alocado no ambiente adequado para o seu desenvolvimento, que é o útero da mulher, e aderido às mucosas uterinas, que é um processo que a gente chama de nidação, ela não seria viável. E se ela não é viável, ela não precisa ser protegida antes do processo da nidação. Então, se o Supremo Tribunal Federal disse que nós não precisamos proteger a vida dos embriões como protegemos os nascituros, então os embriões não têm os mesmos direitos que nós protegemos para o nascituro. Como, por exemplo, vocação hereditária. Como, por exemplo, a possibilidade de ser reconhecido como filho de alguém. E exatamente por esse entendimento, se os embriões in vitro forem destruídos, não se fala em aborto. Porque o aborto é crime como forma de proteger a vida do nascituro. E exatamente porque essa vida não é protegida, é que eles podem ser destruídos ou até fornecidos para doação de casais que não conseguem ter seus filhos naturalmente. Então, o nascituro é um ser vivo que ainda não é pessoa, mas que em alguns casos já merece do ordenamento jurídico proteção. O embrião in vitro pode até já ser um ser vivo, porque já houve fecundação. Mas para a teoria da nidação, aquela vida não é viável. Porque enquanto ele não for introduzido no útero da mulher e aderido às mucosas uterinas, não há a menor chance de desenvolvimento. Se não tem chance de desenvolver, eu não preciso proteger antes do processo de nidação. As igrejas defendem a teoria da fecundação, que é aquela teoria que apregou que a vida é igual miojo, né? Processo instantâneo. Começa no instante que o espermatozoide encontra o óvulo, ainda que esse encontro extremamente romântico se dê in vitro no laboratório. Mas para a teoria da nidação, que foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a vida não é processo instantâneo, é um processo gradual. E só se desenvolve quando aquele ovo é introduzido no aparelho reprodutor da mulher receptora. Então, daí o fundamento do porquê que eles podem ser destruídos ou até cedidos para doação. Perfeito. Para quem quiser... Pois não, desculpe interromper, professora. Eu não sei se era essa exatamente a pergunta. Sim, sim. Inclusive, eu queria só complementar, se a senhora me permite, esse assunto é super interessante. Então, essa aí foi a DI 3510. E o que foi questionado foi o artigo 5º da Lei 11.105 de 2005. Então, vale a pena a leitura, né? Vale a pena ler realmente um aprendizado esse julgado do STF. Doutor, eu tenho recebido elogios não só aqui do lado, mas também no WhatsApp aqui, a facilidade que a senhora tratou temas delicados e temas atuais. Assim, uma didática impressionante. Para mim não é novidade, que eu já sou seu aluno há muitos anos, eu tenho uma admiração acima da média da senhora, fora da curva, eu admiro muito, tenho um carinho especial pela senhora, então eu agradeço demais a contribuição da senhora. Elevou ainda mais o nível do nosso encontro internacional e eu só tenho gratidão. Eu devolvo para a senhora a palavra para as considerações finais. Eu é que tenho que agradecer essa oportunidade de estar aqui, como se diz, no conforto da minha casa, né? E isso, de uma certa forma, até facilitou muito
questão de horário, agendamento, e me permitiu estar agora, né, participando, porque eu estou em sistema de home office, na Procuradoria, e eu confesso que foi um prazer enorme para mim estar aqui participando deste encontro, desta envergadura, né, desta magnitude, e agradeço do fundo do meu coração a oportunidade que me deram de estar aqui e me coloco à disposição para o que precisarem. Eu estou no Instagram, com Reivane Jabbour, e Facebook acho que eu nem mexo mais, porque acho que Facebook está ficando coisa do passado. Mas no Instagram eu estou. Às vezes eu não consigo responder as dúvidas, mas porque realmente eu uso aquela ferramenta para me divertir. E será um prazer, então, poder conviver com todos naquela rede social. Muito obrigada de coração pela oportunidade e até um próximo encontro, se Deus quiser. Até lá. Se Deus quiser. Pessoal, professor Adriano, professor Lucas, meu muito obrigado. Pessoal aqui do lado, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela audiência. Tivemos quase 500 pessoas, viu, professora? Foi realmente uma audiência muito legal. E a gente volta com o Dr. Cristiano Gonzaga às 19 horas. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um abraço a todos. Professor, um abraço. Tchau, até a próxima. Professor.